Meus irmãos, convido os amados a que abram comigo agora em outro chamado. Nós lemos primeiramente o chamado de Isaías, depois o de Ezequiel, e agora nós leremos o chamado de Jeremias. Jeremias capítulo 1. Jeremias capítulo 1, nós leremos do versículo 4 ao versículo de número 10. Assim diz: A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha, que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Meus irmãos, é incrível pensar nas mais diferentes individualidades que existem entre nós. Diferenças por vezes sutis, por vezes mais agudas. Umas maiores, outras menores. E dentro de todo esse universo de individualidades, existe sim uma unidade. Uma unidade primeiramente encontrada em Cristo, em sermos parte do seu corpo, família de Deus. Mas outro aspecto é o serviço. Nós servimos ao mesmo Deus que nos vocaciona, que nos chama. Calvino, falando sobre essa vocação, sobre esse chamado, ele usa os seguintes termos. A Escritura usa esta palavra, vocação, para mostrar que uma forma de viver não pode ser boa nem aprovada, a não ser que Deus seja o seu autor. E esta palavra, vocação, também quer dizer chamado. E este chamado implica em que Deus faça um sinal com o dedo e diga a cada um de nós: quero que vivas assim ou assim. Todos aqui certamente estão respondendo a um chamado, ou a várias vocações dentro das mais diversas esferas da nossa vida. O Senhor, pela forma como faz hoje, apontou, disse, e aqui estamos nós, o servindo nas mais diversas áreas, funções e lugares. A vocação é assim na nossa vida. Ela é determinante, ela é crucial. Por isso, convém, sempre que possível, aprendermos mais sobre Ele, sobre o Deus que nos chama e nos vocaciona. Nesse intuito, muito nos ajuda a observar os relatos, como lemos hoje, dos profetas do Senhor, que foram chamados por Deus para um ofício, para uma tarefa específica. E eles muito nos ensinam sobre a nossa vocação, o nosso chamado. Dentre todos eles, o relato de Jeremias, ele se destaca por alguns aspectos, principalmente por mostrar como o nosso chamado procede de um Deus que é soberano, um Deus que determina, que escolhe, que consagra, ao mesmo tempo, um Deus que consola, um Deus que livra, um Deus que conhece o seu servo. Mas antes de nós adentrarmos os detalhes do nosso texto, vejamos primeiro alguns detalhes sobre o seu contexto. Certamente uma peculiaridade deste livro de Jeremias é a sua grandeza. Ele é um dos maiores. E o mais interessante é que Jeremias não está escondido dentro das suas muitas palavras. Pelo contrário, Jeremias é o profeta que nós melhor podemos conhecer. Ele nos dá muitos detalhes biográficos sobre a sua vida.
Por isso, vejamos alguns desses detalhes. Jeremias, cujo nome significa Yahvé exalta, ou Deus exalta, o Senhor exalta, nasceu em uma vila chamada Anatote, que fica a cerca de 5 quilômetros de Jerusalém. De sua família, podemos dizer que ela possivelmente tenha laços com a linhagem sacerdotal de Abiatar, sendo seu pai, o Ilquias, um sacerdote naquela vila lá de Anatote. O ano mais provável do nascimento de Jeremias é 645 a.C., durante os últimos dias do reinado de Manassés, sendo chamado por Deus, nesse momento aqui que nós lemos. Ele é chamado provavelmente em 627 a.C., enquanto Josias iniciava as suas reformas. E isso, meus irmãos, é importante para nós entendermos o cenário do nosso texto, pois ele é um cenário turbulento. Existia uma esperança por causa de Josias. As suas reformas religiosas deram esperança ao povo, mas elas seguiram por 4 reis corruptos que destruíram o povo. Mas, além disso, também surgia e se fortalecia a Babilônia, um império que surgiu por conta da morte de Assurbanipal, o último grande rei assírio. E isso deu uma independência à Babilônia. Por isso, a época do chamado de Jeremias era de uma esperança passageira e também de perigo, por causa dessa Babilônia que surgia e se fortalecia. Agora, voltando novamente para o nosso texto, tendo entendido um pouco desse livro, nós vemos que hoje nos cabe meditar no cerne de todo aquele que é o primeiro capítulo desse livro, do versículo 4 ao 10. Aquele que é um dos momentos mais cruciais e determinantes na vida de um profeta, que é o seu chamado, que legitimava, certificava o seu ministério, lhe dava confiança para falar em nome de Deus, para dizer assim diz o Senhor. Diante disso, hoje nós veremos juntos que ser vocacionado implica ser separado por Deus, implica ser confrontado por Deus, e também implica ser comissionado por Ele. Primeiro nós veremos como ser vocacionado implica ser separado. Versículo 4 e 5. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. O nosso texto, desde o seu primeiro verso até o último, deixa muito claro que a forma empregada nesse chamado é a de um diálogo. Um diálogo entre o Deus que chama e o servo que é chamado. E isso fica muito claro desde o primeiro momento, quando ele diz: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor. Todavia, nem tudo pode ser notado de forma tão simples. Alguns detalhes nós temos que observar um pouco melhor. Essa expressão, a palavra do Senhor, é muito característica do profeta Jeremias. Só a ele pertencem mais de 60% das ocasiões dela no Antigo Testamento, em todo o Antigo Testamento. Jeremias gosta de dizer a palavra do Senhor. E ela, especialmente aqui, está introduzindo o seu chamado, está introduzindo o texto. Meus irmãos, isso é muito significativo, porque se trata da palavra do Senhor, tratada e caracterizada em todo o Antigo Testamento como fidedigna, poderosa, eterna. Pois procede da boca do próprio Senhor, o Deus da aliança, o Deus que havia chamado, feito uma aliança com o seu povo. Esse Deus que libertou o seu povo, esse Deus que foi fiel, está chamando agora o seu profeta para anunciar juízo a um povo infiel. O Senhor está, por meio desse chamado, cuidando do seu povo. Então Jeremias, ele tem essa função de demonstrar o julgamento de Deus a esse povo rebelde. Essa é a palavra do Senhor que ele irá anunciar. Nós veremos um pouquinho dela melhor posteriormente. Agora, indo para o versículo 5, vemos que nesse verso podemos observar duas expressões que são paralelas. Elas são: antes que eu te formasse no ventre materno e antes que saísses da madre.
Essas expressões, de forma muito especial, estão apontando para o início da vida, quando nós estamos lá no ventre de nossas mães, e até o momento em que finalmente nós nascemos. O Senhor chama Jeremias a observar esse retrato da sua vida, do início, para dizer que o seu conhecimento sobre a vida dele e o seu ministério antecede o seu nascimento. O Senhor está mostrando que não existem acidentes. O Senhor que não cria Jeremias ao acaso, mas tanto o evento do seu chamado como todo o seu ministério estão cercados pela vontade eterna de Deus. Deus cuidadosamente havia conhecido Jeremias, consagrado ele e constituído ele como seu profeta. Esse era o seu propósito. Então, agora vejamos um pouquinho melhor essas 3 ações que o Senhor fez com Jeremias antes que ele nascesse. A primeira é conhecer. Eu te conheço. Essa ação vai muito além de um mero conhecimento intelectual, de ter informações a respeito de uma pessoa. Não, é um comprometimento, algo muito pessoal e íntimo. O nosso texto traz essa ideia de que antes do nascimento de Jeremias, Deus havia firmado um profundo compromisso de escolhê-lo como seu profeta, de ter um relacionamento íntimo com ele como seu porta-voz. Então, uma vez que ele foi escolhido, isso legitimava, isso certificava o seu ministério. E, meus irmãos, isso é muito importante, especialmente para Jeremias, porque seu ministério foi cercado por falsos profetas. E ter essa convicção foi muito importante para que ele entendesse a vontade de Deus e cumprisse os seus propósitos. O segundo verbo aqui é consagrei, eu te consagrei. E novamente nós encontramos uma ação que envolve um aspecto de compromisso íntimo, mas agora de uma natureza mais religiosa. Esse verbo é o mesmo utilizado para objetos, estações, pessoas que eram separadas para o uso específico do Senhor. Essas pessoas, essas coisas que eram consagradas, elas não poderiam ter qualquer outro uso, somente aquele. Qualquer desvio era considerado uma blasfêmia contra Deus. E quando Jeremias havia sido consagrado? Antes de nascer. Por fim, nós chegamos na última parte desse versículo, onde o comissionamento de Jeremias fica mais aparente por meio do verbo constituir, que literalmente significa ser dado. Jeremias foi dado às nações. Essa era a sua atribuição específica, ser profeta às nações. E o que significa ser profeta? Ser profeta significa ser uma voz, mas não a voz do próprio profeta, a voz do próprio Deus. E existe uma razão teológica simples para dizer que Jeremias era um profeta às nações, porque o Senhor é um Deus das nações também. Apesar de ter um relacionamento íntimo com seu povo, Israel, ele também era Senhor sobre todos os povos. Assim, a voz de Jeremias também deveria ecoar sobre eles. A verdade, então, que repousa sobre essas palavras é simples e profunda. A de que não existe acaso ou acidente quando o Deus soberano vocaciona o seu servo. Antes, tudo está perfeitamente dentro dos seus planos e propósitos eternos, que muito precedem a nossa própria existência física e material. Mas não pensemos, meus irmãos, que esse aspecto da soberania de Deus é impessoal. Pelo contrário, ele é extremamente íntimo e pessoal. Deus, ele tem um cuidado de se apresentar dessa forma ao seu profeta. Ele conhece, ele consagra, ele designa os seus servos. O Senhor estava mostrando a Jeremias que o evento visível do seu chamado tinha suas raízes muito que antecedem a sua própria existência, raízes na eternidade, dos decretos de Deus. Deus já tinha determinado tudo isso. Bem, tudo aquilo que havia acontecido havia sido moldado por Deus para que ele chegasse nesse ponto, bem como tudo que haveria de vir. Por meio dessa verdade, o Senhor deseja que Jeremias tenha a mesma consciência que teve Davi ao escrever o Salmo 139, que nós lemos. Gostaria de relembrar os irmãos, versículo 16.
Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Meus irmãos, Deus conhece profundamente os seus servos, pois Ele criou e planejou toda a nossa existência. Podemos dizer que o Senhor se revela a nós como, fazendo uma analogia, um profissional que ele esculpe, ele faz instrumentos musicais. O nome desse profissional, ele é luthier. Eu digo isso porque esse profissional, ele não simplesmente fabrica instrumentos, mas ele sabe cada propósito, ele sabe cada nota que será dada. Eles são instrumentos, como nós somos instrumentos, para glorificar e enaltecer o nosso Deus, sendo vocacionados por Ele. Nunca será demais ouvirmos sobre essa cuidadosa soberania de Deus em nossa vida. Saber que o Senhor que dá a vida também é o Senhor que tem um conhecimento pessoal e completo por toda ela, que antecede a nossa própria concepção. Ele não apenas sabe quem nós somos, mas Ele nos escolheu, Ele nos designou para atendermos os propósitos da sua eterna vontade, vocacionando cada um de nós para viver para a sua glória. Conhecer essa verdade nos deixa conscientes de que qualquer que seja o surpreendente futuro que nos espera, qualquer que seja, Ele está nos planos de Deus, o Deus que nos escolheu e conheceu antes que nós nascêssemos. Mesmo que Ele seja coberto por espinhos e desafios, diante dos maiores obstáculos, podemos reconhecer o propósito divino na nossa vida. Não estamos vivendo ao acaso. Então nós vimos nesse primeiro momento que a nossa vocação está enraizada na soberania de Deus, revelada desde a eternidade. E agora nós veremos que essa soberania, ela confronta, ela vem de encontro com a nossa ansiedade, com o nosso medo, com o nosso receio. Nós que somos servos limitados. Versículos 6 a 8. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Então o Senhor me disse: Não digas não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Então essa seção do nosso texto começa com a resposta de Jeremias àquilo que ele ouviu do Senhor anteriormente. Poderíamos pensar que a resposta lógica de Jeremias seria sair às nações falando em nome de Deus, da sua palavra, mas essa não é a resposta que Jeremias dá. Ele contraria as nossas expectativas. Jeremias é, no mínimo, breve e hesitante. Meus irmãos, ele é assim. Ele mostra que ele é um homem comum. Ele mostra que ele é frágil como nós o somos, inseguro como nós o somos. Então Jeremias, para expressar toda a copiosa dúvida do seu coração, ele começa dizendo: Ah, Senhor Deus. Essa não é uma expressão comum. Essa expressão é usada no Antigo Testamento para demonstrar uma inquietação, um alarme diante de Deus. Então ele faz isso e assim ele reconhece que ele estava falando com Deus. Ele reconhece que era Deus quem havia chamado. E ao mesmo tempo ele também reconhece que não pode esconder o seu coração de Deus. Ele não pode mentir para o seu próprio coração, pois ele realmente estava alarmado diante de um chamado tão desafiador. Por isso, a sua incerteza, ela é moldada na forma de duas objeções, duas desculpas que Jeremias pensava que seriam suficientes para se livrar, para fugir do chamado de Deus. A primeira desculpa apresentada por Jeremias é: eis que não sei falar. Com isso, ele está dizendo, não que ele era como Moisés, que tinha um impedimento na fala. Não é isso. Ele está dizendo que falta treinamento, sabe? Ele nunca foi à escola de oratória, ele não havia aprendido como falar às nações. Então ele se via como incapaz. Essa era a autoanálise de Jeremias. A segunda desculpa dele, a primeira foi a sua incapacidade quanto à fala.
A segunda é a sua pouca idade. Ele mesmo se descreve como uma palavra que significa bebê, criança ou, mais provavelmente, um jovem. No caso, provavelmente Jeremias ele tinha cerca de 18 ou 19 anos quando foi chamado por Deus. Muito jovem ele era diante desse chamado tão grandioso. E então ele achava que a sua pouca idade também justificava a sua fuga. Mas essa não era a resposta desejada por Deus. Ele achava que a sua pouca fala justificava, a sua pouca idade justificava a sua fala que era incapaz. Ele achava que ele não tinha habilidades necessárias para desempenhar tal ministério que havia sido chamado. Também, diante dessas desculpas, nós podemos dizer que Jeremias, ele acreditava que ele não era apenas incapaz, como também o seu ministério seria ineficaz. Não adiantaria de nada Deus chamar um jovem como ele, que não sabe falar. Era mais ou menos essa a percepção de Jeremias sobre o chamado que Deus havia de dar a ele. Depois, então, de apresentar as suas desculpas, Jeremias recebe a resposta de Deus. Uma resposta forte, que vem de encontro com as suas desculpas. E encontramos essa resposta no versículo 7 e 8, que confrontam a tentativa de fuga de Jeremias com uma palavra dura, uma palavra que foi forte, e ao mesmo tempo também satisfatória, porque até o final do texto nós não vemos Jeremias abrindo seus lábios contra Deus novamente, para oferecer desculpas e fuga. Aparentemente ele ouve o Senhor e o obedece. No versículo 7, Deus começa rejeitando a desculpa sobre a inexperiência de Jeremias, fazendo uma forte proibição. Ele diz: não digas, não passo de uma criança. O Senhor proíbe Jeremias de dizer tal coisa sobre si. Deus está praticamente colocando uma boca, uma mordaça em Jeremias. Na continuação do texto, nós vemos que o Senhor mostra agora a natureza positiva. Ele primeiro deu uma proibição e agora ele não nega que Jeremias seja um jovem inexperiente. Mas, assim como ele fará no verso seguinte, Deus afasta Jeremias de lado. Jeremias estava se colocando no meio do seu chamado. Deus pega e coloca ele de lado, mostra que quem está no centro do chamado, da vocação, é ele. E somente ele, somente Deus. O ponto, então, de toda a questão não estava na limitação do servo, mas na obediência ao Senhor. E isso porque Jeremias, antes de procurar uma desculpa, deveria procurar obedecer a Deus. Deveria ir a todo aquele que Deus enviasse e falar a todo aquele que Deus ordenasse. É como se Deus estivesse dizendo: Jeremias, sua preocupação não deve ser se a sua autoridade será respeitada diante das nações, ou quais serão as suas palavras. Quem tem a autoridade sou eu, quem te envia sou eu, e a propósito, quem fala não é você, sou eu também. A única coisa que você precisa se preocupar é obedecer. Meus irmãos, notem que maravilhoso é isso. Deus acaba de confrontar Jeremias. E aí então ele mostra que ele não desampara o seu servo, porque agora ele apresenta no versículo 8 o consolo. Ele começa esse consolo com uma das expressões mais comuns àquele coração que está aflito. Ele diz: não temas. Mas por que não temer? Por que não era necessário temer? Porque a base para a confiança é a presença do próprio Deus. O Senhor que tem o poder para livrar o seu servo. O Senhor que não apenas daria as instruções, o mapa para Jeremias, mas ele estaria a cada passo ao seu lado. Meus irmãos, esses versos nos mostram que o Deus que chama também é o Deus que confronta. Confronta as nossas preferências, aquilo que nós achamos que é o melhor. Ele, com a sua soberania, ele confronta. Mas sendo um Deus relacional, ele vem, se aproxima de nós e nos consola. Deus mostra a Jeremias que tanto a sua autoimagem, aquilo que ele pensava sobre si,
era irrelevante, como também o seu medo era dispensável, porque o Senhor cuida e o Senhor estava ao seu lado. Meus irmãos, quão maior é essa verdade do que a nossa hesitante preocupação. O Senhor que comissiona é o mesmo Senhor que com suas palavras consola. Certamente nós não compartilhamos a mesma experiência de chamado como Jeremias teve ou outros profetas. Sabemos que hoje o Senhor vocaciona e chama os seus servos de uma forma diferente. Mas o coração desses servos continua o mesmo. Hesitante, preocupado, temeroso, entre outras qualidades inconstantes quando nós vemos as nações, quando nós vemos os obstáculos. Não é uma tarefa simples ser chamado para viver para a glória de Deus numa época como a nossa, onde pessoas que desejam fazer isso sofrem perseguição por serem testemunhas e porta-vozes da palavra escrita de Deus, do Deus Santo. Diante de tantos desafios da nossa sociedade, podemos, assim como Jeremias, achar muitas desculpas para nos desviarmos das nações, fugir da Assíria, da Babilônia, do Egito, mas não existem desculpas válidas, nem para fugir, nem para temer. E isso porque Deus não nos envia sozinhos, mas Ele está conosco e nos acompanha com a sua presença santa e protetora. A única preocupação nossa deve ser obedecer a Ele, obedecer a Ele. Nós vimos até aqui que ser vocacionado implica ser separado e implica também ser confrontado. Agora nós veremos como ser vocacionado implica ser comissionado por Deus. Versículo 9 e 10. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Chegamos na última parte do nosso texto, onde todo o diálogo encontrará um fim na voz do próprio Deus. Quem coloca um ponto final é Deus aqui nessa história. E o Senhor, então, depois de ter consolado o seu servo, agora mostra que é necessário que ele tome consciência do seu chamado, da sua missão. O Senhor agora deixará de forma específica qual será o seu ministério. Então o nosso texto começa com um sinal muito especial, meus irmãos, muito especial, porque ele é uma garantia do Senhor, que o Senhor estará envolvido. Ele toca a boca de Jeremias. Isso mostra que ele estará envolvido com o seu profeta. Ele dá garantia disso. E esse toque também significa a transmissão da sua palavra, a implantação da sua palavra profética. Realmente essa foi uma forma poderosa do Senhor assegurar que estaria com o seu servo. Depois de apresentar tão íntimo e significativo gesto, o Senhor volta a se comunicar por meio da fala e diz: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. A boca de Jeremias era como um recipiente. Ele somente receberia e entregaria as palavras do próprio Deus. Notem, meus irmãos, que o texto ele volta a apontar para a tensão entre o servo que não sabe falar e do Senhor que dá a ele a voz, do Senhor que dá as palavras a ele, que coloca como um recipiente as suas palavras no seu servo. Então, meus irmãos, pensem numa imagem, Jeremias dando lá suas muitas desculpas, e aí então o Senhor se aproxima dele, coloca a mão nos seus lábios e diz: Jeremias, lembre-se de uma coisa, sou eu quem coloca a palavra nos seus lábios. Depois de tocar a boca dos seus servos, o Senhor, no versículo 10, deixa claro qual é a missão de Jeremias. Ele possui um duplo propósito, um para mostrar o julgamento e outro a restauração. Esse é o duplo propósito apresentado no versículo 10. Mas antes de nós vermos essa missão de forma mais íntima, o texto, esse versículo,
10 começa dizendo, chamando Jeremias a ver, a olhar o que estava acontecendo naquele momento. E o que estava acontecendo é a própria nomeação do servo. Jeremias estava sendo empossado como profeta, ou seja, seu ministério estava sendo estabelecido. E com isso, um famoso estudioso diz que o Senhor está mostrando a Jeremias as suas responsabilidades. E na continuação do versículo, como eu disse anteriormente, é apresentada a tarefa de Jeremias. Lembre-se então daquele duplo alvo que eu disse, um negativo e outro positivo. Outra coisa que fica evidente através desse duplo alvo é que o ministério de Jeremias terá uma tônica muito mais negativa do que uma tônica positiva. Olhem a repetição dos verbos. Ele diz assim: arrancar, derribar, destruir e arruinar. 4 verbos negativos, termos negativos. Enquanto positivos, apenas 2, edificar e plantar. Os 4 verbos que apresentam essa direção negativa são usados para retratar Jeremias como um agente do julgamento de Deus. O primeiro deles dá a ideia de um lavrador, sabe? Aquele homem do campo que pela força dos seus braços vê uma planta que era inutilizável, ele vai lá e tira, arranca ela pelas raízes para que ela não dê mais frutos. Assim o Senhor arrancará Israel e as nações, Judá e as nações, por causa das suas iniquidades. O segundo termo é derribar. Agora a imagem é daquele que vê uma construção e começa a destruir. Assim o Senhor também destruirá. Ele irá demolir, extinguir. Chegamos ao quarto verbo, aquele que provavelmente seja o clímax dos 4. Nenhum deles guarda tanta força do seu contexto. E com ele, o Senhor está dizendo que Jeremias comunicará uma mensagem de lançar abaixo. O Senhor, ele lançará abaixo a ordem da nação que havia sido estabelecida. Assim, então, vai acontecer como vai acontecer no ministério de Jeremias. Israel será posta abaixo. A nação, com toda a sua estrutura, será posta abaixo. Com isso, meus irmãos, fica clara a necessidade e a responsabilidade de Jeremias. Mas também fica igualmente claro que a sua mensagem é desagradável, que a sua missão não é tão alegre. A maior parte daquilo que ele falará é doloroso. Ele vai pregar sobre o julgamento da sua própria família, da sua nação. E certamente isso trará seus opositores. Notem, meus irmãos, Deus acabou de especificar a missão de Jeremias. E ele mostrou que ela é mais terrível ainda. Não são apenas as nações. Deus ele especificou, mas nós não vemos uma nova gama de desculpas. Isso mostra que Jeremias tinha entendido a mensagem da soberania de Deus. Agora passemos para as 2 últimas palavras desse texto. Felizmente o nosso texto não acaba depois de 4 negativas, mas de 2 positivas. Jeremias pode falar mais sobre a destruição, mas ele não pode se esquecer da reconstrução. A palavra aqui traduzida por construir traz novamente ao texto aquela ideia de alguém que está construindo, edificando. Depois é usada a palavra plantar, que se refere àquela pessoa, aquele lavrador, sabe, o homem do campo que tirou, agora ele está plantando. Ele está esperando a estabilidade das raízes, a continuidade dos frutos. O Senhor ele irá de forma progressiva, processual, restaurar o seu povo. Em resumo, esses versos nos falam sobre o Senhor soberano que tem os seus muitos propósitos, como ele tinha para a vida de Jeremias e a sua pregação. Ele designa e ele capacita o seu servo para obedecê-los, porque os seus planos não podem ser frustrados, muito menos a sua palavra contida. O seu eterno propósito se cumpriu. Jeremias não poderia recusar o seu chamado, antes o seu ministério foi estabelecido, como nós vemos nesses últimos 2 versos. Porque nos planos de Deus, Jeremias era o seu profeta às nações, para que elas ouvissem uma palavra de julgamento, mas também de restauração. Meus irmãos, não deixemos que as antigas ou as novas limitações nos intimidem e nos façam perder a consciência
diante da vocação que recebemos. Realmente todos nós somos servos limitados. Por isso, diante das limitações, não perca a consciência, nem se entregue à facilidade do pecado, nem se entregue à omissão, nem estabeleça dúvida ou saia reclamando, mas mova-se a uma vida de oração, porque Deus sim pode nos assistir e nos capacitar, e também uma vida de obediência humilde, porque Deus sim nos chamou e nós não podemos contrariar o seu chamado. Meus irmãos, o nosso texto acabou e com ele nós vimos que ser vocacionado implica ser separado, implica ser confrontado e comissionado. Meus irmãos, todos nós somos vocacionados. Eu iniciei a mensagem falando isso. Nós somos chamados para viver para a glória de Deus dentro das grandes esferas da vida cristã. Cada uma guarda uma gama de desafios e medos, mas cabe a nós responder a cada uma dessas responsabilidades que o Senhor colocou na nossa vida para a sua glória. Responsabilidades dentro do nosso lar, por exemplo, pais, mães, filhos, todos têm seus chamados ali dentro, responsabilidades a serem cumpridas. Também na cidadania, na sociedade, nós temos responsabilidades que precisamos cumprir e somos chamados a exercitá-las. Principalmente também no nosso trabalho, quando Deus nos chama para desenvolver e criar e desenvolver a criação que Ele mesmo já criara. Meus irmãos, todas essas são facetas onde nós somos chamados a viver e a fazer. Todo dia, quando você acorda, você é chamado por Deus diante dessas responsabilidades. E como você tem respondido a cada uma delas? Com desculpas? Deus, meus irmãos, quer a nossa obediência. Ele deseja isso. E dentro dessa gama de chamados, um que certamente se aplica de forma mais especial a esse texto, é aquele que o Senhor confiou a cada um de nós como seus discípulos. Assim, Cristo hoje é profeta às nações, através de nós, sua igreja. Somos chamados a ser suas testemunhas até os confins da terra. E nós não fomos nós que escolhemos isso, meus irmãos. Deus nos escolheu. Ele nos fez seus discípulos e profetas hoje. Mas Deus não escolheu hoje. Deus nos escolheu desde a fundação do mundo. Como o próprio Senhor Jesus disse em João 15,16: Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos e o vosso fruto permaneça. Meus irmãos, assim como Deus nos chamou das trevas para a luz, Ele também nos escolheu e separou para que desde a eternidade sejamos suas testemunhas até os confins da terra. E não simplesmente nos escolheu, mas Ele nos conheceu. Cristo conhece as nossas fraquezas. Mesmo sem pecado, Ele conhece a dificuldade da realidade caída. E certamente, Ele há de nos capacitar para cumprir a sua missão. Diante desse tamanho chamado que recebemos, o nosso coração não deve estar inclinado às nossas limitações, ao tamanho das nações, à perseguição dos reinos, a poderes e autoridades humanas e temporais, que não se comparam à autoridade daquele que chama, daquele que vocaciona. Porque apesar dos muitos desafios, Ele promete a sua presença. Meus irmãos, desde o Antigo Testamento, Deus veio repetindo e repetindo que Ele está com o seu povo. Eu estou contigo, eu estou contigo. E essa promessa é materializada na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, o Emmanuel, Deus conosco. E esse Cristo, quando comissionou a sua igreja, prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Assim, Jesus está dizendo: não temas, não temas. Meus irmãos, que nós guardemos e acalmemos o nosso coração com as palavras de Cristo, para que destemidos obedeçamos o grande chamado de anunciar as boas novas do reino. Que Deus nos abençoe.